boa noite. Então, nós vamos dar continuidade à nossa aula. Hoje são 22 de fevereiro e a gente vai continuar a dar o progresso no tórax. Como nós vemos, o tórax, né, a caixa torácica, ela é formada pelo externo, costela e cartilagem. Nós temos aqui 12 pares de costelas, onde as 7 primeiras são verdadeiras, nós temos 3 falsas e 2 flutuantes. Aqui a gente tem um videozinho, tá? É constituído pela coluna torácica, né? Os 12 pares de costela e o externo. Quando a gente inspira, há um aumento, né, no diâmetro transversal e no ântero posterior. Como você pode ver aí, ó, a costela sobe e desce. Por isso que a gente tem que pedir para o aluno, para o paciente parar de respirar, porque senão esse movimento ele vai sair, vai dar uma aborração no raio-x, tá? Movimentos de inspiração e expiração, como você pode ver aí, tá, meninas? Ântero posterior e perfil da caixa torácica. Como a gente falou anteriormente, né, os 7 primeiros são verdadeiros, 3 são falsos e as flutuantes, que são ligados por uma cartilagem, tá? Então, aqui nós temos o posicionamento de PA do tórax, paciente em pé, posição ortostático, chassi 35 por 35 ou 35 por 43. Vocês sabem que existem vários modelos de tórax, né? 3 modelos. Né? Existe um menor, um pulmãozinho menor, um médio e um maior. Então, você vai escolher o que for cabível ao paciente naquele momento, tá? Distância foco-filme de 1,80 m, raio central perpendicular a T6 ou T7. Vamos voltar aqui na outra. Então, aqui, primeira costela, segunda, terceira, quarta. Então, nós vamos ficar mais ou menos aqui na quinta costela, quarta costela, no meio do externo, no corpo do externo. Aqui é o manúbrio, o corpo e o processo xifoide, tá? Ou apêndice xifoide, tá bom, meninas? Então, vocês vão identificar no meio, que vai ficar entre o seio ali. Na parte, como ele vai estar de PA, ele vai estar de costa para você, essa incidência, ela vai pegar abaixo aqui, ó, da pá, né, como antigamente falavam, da clavícula, ou da clavícula não, da omoplata, tá? Clavícula é aqui em cima. Então, na ponta aqui da omoplata, você direciona o raio central, tá? Na T7. Se ela virada de frente, ia ver que tá na região do seio dela, tá bom? Ou você pode pedir para o paciente fazer esse posicionamento, né, com a mão na cintura e estender os braços para frente, como se estivesse fazendo, fechando. Ou você pode pedir para ele abraçar a estativa, tá bom? Lembrando que tem que passar 2 dedos acima do ombro, porque o ápice pulmonar ele pode cortar, tá? O posicionamento em perfil do tórax, novamente um fio 35 por 35 ou 35 por 46, mesmo distância foco-filme, né? O receptor de imagem, distância foco-filme e o raio central. Aqui você pode ver, aqui nós estamos vendo bem o externo, a paciente com os braços para cima. Você posiciona ela no meio da estativa. Não esqueça, por favor, de passar sempre acima, por mais que tenha os braços, os ombros, o úmero aqui para fazer um posicionamento de imagem, mas ultrapasse a sua área de colimação para você não perder nem... Hein, Sara? O posicionamento que estão usando agora para Covid, como é que é? É o AP mesmo, né, não?
Eu não vi, Adriana, posicionamento para Covid. Eu não Não, né? cheguei a ver, tá? Mas eu acredito que seja o mesmo posicionamento, que é tórax para ver pulmão. Eu acho que é o AP mesmo, porque é o pulmão, né? É o pulmão. Aqui você vê os alvéolos, né? Coração e os alvéolos aqui. Se aqui tem uma secreção, é um catarro de uma gripe já mal curada, tá bom? Se fosse o Covid, ele seria algo bem espesso, assim, como se estivesse fazendo bem cheio, bem cheio. Ele não dá esses espacinhos fininhos, não. Deixa eu ver se eu consigo aqui. Nosso ponteiro. Aqui ele ia ficar bem como ramificado, ele ia ficar bem largo e bem cheio de secreção. Você ia pensar que você ia ver bem as raízes dos brônquios. O Covid ele mostra isso. Como tá aqui, ó, bem cheio, bem largo. O Covid, aí ele, tipo na pontinha, ele fica assim como se fosse uns fungos, uns negócios assim bem fofinhos, umas coisas. Aí você sabe que é o Covid. Aqui é só uma secreção de catarro mesmo, tá? Entendeu, Adriana? Entendi. Mas se você quiser, eu procuro para amanhã mostrar uma imagem de Covid, Tá. tá bom? Porque deve ser bem escura ou é clara. Não, ela é Porque eu ficava clara. É que nem tá aqui, ó. Ela é clara. Você vê mais ou menos porque desse o jeito. pessoal fala sempre fulano tá com 73% do pulmão comprometido. Aí eu tinha curiosidade de ver como é Não, que é. ele é escuro, é que nem pneumonia. Ou ela é clara, que nem pneumonia. Tá? Ele deixa branco, como tá aqui, ó. Ataca mesmo, né? O bicho Isso, lá. ele deixa esbranquiçido, porque ele é uma secreção. Então, ele vai impedir de ter respiração. Se fosse o hidro, a parte hidro, né? Você dava para os médicos fazerem uma fusão na lateral, como sempre é feito, e fazer uma secreção daquilo ali. Mas como é um catarro, algo bem espesso, bem grosso, aí não tem como, ele ocupa o espaço e não permite o paciente respirar. O pulmão fica bem cheio. Tampa tudo. Eu me Às vezes quando você tá com aquela gripe bem forte, né, ruim de respirar, você tosse, 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 aquele catarro, aquela coisa é desse jeito, só que pior, tá? Um pouquinho bem pior o Covid. eu já tive uma tal de broncopneumonia, vai fazer acho que 17 anos atrás. Eu sentada, eu procurava respirar e não conseguia. É mais ou Sentada. menos isso o Covid. Ele Eu me tira. tratei com corticoide, meio corticoide. Pois é, você assistiu aquela matéria do Jornal do Acre? Que a UFAC Não, conseguiu. Eu coloquei no grupo, se eu não me engano. Que a UFAC conseguiu fazer, eu acho que é com sódio, né? Bicarbonato de sódio, soro fisiológico, dependendo da condição do paciente. Aí eles dão a dosagem de gramas lá para usar na nebulização. Foi com mais de 300 pacientes. Tem até um depoimento da enfermeira do PS que conseguiram fazer a liberação de mais de 300 pacientes, onde melhoraram muito com bicarbonato de sódio, pois, fazendo. tá, eu vi isso aí. Tu acredita que dois amigos meus de Brasília mandaram isso para mim, perguntando se era verdade? Eu digo, rapaz, o repórter eu conheço. Agora eu não sei se é verdade, porque eu estava na chácara, né? Eu não sei se é verdade a reportagem Eu de acredito que Brasília. seja, porque o Jornal do Acre não ia se queimar assim, né? E a UFAC também. Pois é. Tudo querendo saber se é verdade, ó. Eu acredito que seja. Porque o bicarbonato de sódio ele é para limpar, né? Tem pessoas que escovam o dente com bicarbonato de sódio para fazer É, limpeza. Ele remove mesmo. limpa a axila, limpa a Isso, virilha, né? isso. Então eu acredito que seja verdade, sim. Eu acho que depois dessa descoberta, seria até bom usar para uma dosagem menor, claro, para gripe, né? Para criança, assim, porque você às vezes usa aquele Berotec, aquelas coisas ali tão ofensivas que tem que É, acelera o dilatar. batimento, né?
Isso, tem que dilatar os brônquios para fazer uma aceleração, aí dá taquicardia na criança, é tão perigoso. É verdade. Então aqui nós temos um perfil do tórax, onde você vai elevar o braço do paciente na cabeça, vai pedir para ele cruzar em cima, tá? Olhar para o horizonte e segurar a respiração. Por que vai segurar a respiração? O que tá lá naquele videozinho que a gente viu? Vai ter um movimento das costelas, da parte do tórax, né? Da caixa torácica, ela vai ficar subindo e descendo, a inspiração e expiração. Então, esse movimento, ele vai dar uma imagem borrada, tá bom, meninos? Meninas, e também, conforme faz esse movimento, todos os órgãos que estão aqui, que vocês podem ver, coração, pulmão, eles também vão fazer essa elevação, tá? Por isso tem que pedir para o paciente segurar a respiração. Conforme quando você for fazer uma cervical e do rosto, né, da face, você pede para o paciente segurar a respiração, porque na cervical é onde passa a nossa respiração, ali onde está o nosso ar subindo e descendo. Então também vai dar uma opacidade. Fica borrado, né? Fica borrado. Aqui nós temos uma P, que é a parte de frente do tórax, a mesma receptor de imagem, distância foco-filme e o raio central perpendicular na parte frontal do tórax, que foi aquela primeira lá que eu mostrei para vocês, que vai ficar no corpo do externo, né? Aqui você pode ver que um pulmão mais estreito, só que está muito branca a parte óssea e muito escura a parte do pulmão. Pouco você vê os brônquios e os alvéolos, porque independente se ele está gripado ou não, é para ter algo. Aqui embaixo você já vê uma coisinha. Pouca coisa mais vê, mas está muito densa essa imagem. Então teria que ter uma melhora aqui de KVMAS. Mas a paciente, o posicionamento dela é deitado. Por que essa AP? Em casos de que esse AP aqui, vocês sabem? Paciente acamado? Isso, paciente acamado. Você vai fazer levantar o paciente, vai levantar o lençol do paciente, vai colocar o raio-x portátil. Você tem que ir com 2 pessoas. Se você estiver sozinho, você chama o enfermeiro para ajudar. A enfermeira se levanta do lado, o enfermeiro do outro, posiciona rápido aquilo ali, tá? E quando você. Aí tem que gritar raio. Vocês vão achar muito engraçado quando vocês verem isso, gente. Todo mundo corre. E Sara, no Oi. caso, no caso, o Sashi fica nas costas dela, né? Fica diretamente na costa dela na cama, por baixo do lençol, que você não pode mexer na paciente. Que nem eu fiz muito em UTI com um colega meu, e a gente levantava o lençol da paciente com a ajuda do enfermeiro, porque o paciente está todo entubado, e ali você tem que improvisar. Se encaixa, é levantar de uma forma que você tem que encaixar rápido, porque pode mexer o mínimo com ele. Aí faz o posicionamento no meio do externo. Aqui nós temos o manúbrio, o corpo do externo e o processo tifoide, tá? Então você dispara um raio-x, que vai ser, se levar ele assim na maca para a sala de raio-x, você faça do mesmo jeito. É a mesma coisa de um paciente que tiver em cadeira de rodas e ele não puder levantar. Você vai posicionar o raio ou o receptor de imagem, que é o chassi, na costa dele, tá? Pedir para ele pressionar, né, com o peso da costa, ficar reto, segurar a respiração. Aí você vai ter que fazer aquele malabarismo no corpo, lá no raio-x, no aparelho. Posicionar ele lá na estativa, abaixo, sentado, e meter raio nele. E tudo rápido, porque paciente assim, eles não têm muita paciência. Quando chegar paciente desse jeito, você vê no corredor e receber já o pedido, você já deixa, olha para o paciente, porque no olho você já vai saber o cálculo que você vai usar. Então, quando chegar paciente assim, você já deixa lá a máquina pronta, né? O cálculo do KVMS pronto.
entra um paciente, nunca fique sozinho na sala, eu sempre falei isso para vocês, né? Tenha um acompanhante junto, porque se acontecer alguma coisa, você não vai ser culpado. Porque só você e o paciente na sala, se caso o paciente escorregar e cair sozinho, ele não vai dizer que foi ele só, ele vai dizer que foi você. Sempre tem alguém na sala com você, não fique só, tá? Posiciona o chassi na costa do paciente direto e mete raio e já tira. Dificilmente um paciente assim você vai ter perfil. É só o AP, tá bom? Eu espero que vocês tenham oportunidade de ir nas UTIs, que nem eu fui na Fundação, eu fui na Santa Juliana. E é muito bom você olhar e ver algumas coisas lá. A gente muda muito o pensamento, viu, gente? É bem É, eu diferente. fico, eu fico mais nervosa quando tu fala essas coisas, que nós vamos ter que estar na sala, aí tem um posicionamento, aí tem que colocar a dosagem lá para o paciente olhar, já tem que saber Mas tu vai a ficar dosagem. craque, Adriana. Tu vai olhar assim, rapaz, isso aqui é fichinha. Eu ficava nervosa, mas pensei que era difícil, mas não é não. Deus lhe ouça, Deus lhe ouça. Quando você Oh, estiver no meu Deus. estágio, eu sempre falo, por favor, anota, gente. Olha, não fiquem tirando foto, deixa a foto para quando estiver saindo. Para de conversa, porque no estágio é a tua aula, ali é que você vai aprender. Na sala de aula é mais teoria. Então preste atenção, não conversa. Se alguém estiver puxando conversa, não, gruda no teu preceptor, eu quero aprender. Vai lá e faz. Me ensina, eu quero aprender. Porque quando a pessoa conversa muito, não aprende, ainda atrapalha quem quer. Tá? Vocês prestem muita atenção nisso. Então, que nem eu tava falando para vocês, aí toda vez que a gente ia fazer, né, e gritava raio, gente, os médicos corriam para dentro do banheiro, as enfermeiras iam para fora, vocês precisavam ver, era muito engraçado, muito show. Mas é a gente todo com amparo, né? Quando a gente entra para fazer esses exames assim, você tem que estar todo com os EPIs, tá? De tireoide, com avental, se possível com a luva, tudo. Porque você pensa que o portátil ele não tem radiação, ele tem e muita radiação, tá bom? Então O aqui portátil que tu o fala? portátil, o raio-x portátil. Ah, tá, aquele que a gente tem que levar nas UTI, essas coisas, né? Isso, que é tipo uma caixinha, né? Parece um carrinho de Aham. picolé. É, eu vi, já a professora já mostrou. Aí quando tu fala raio, tudo incorre. Você tem que falar raio, aí os. Meu Deus do céu, todo mundo se esconde. É O muito bom legal. dele que é esse, né? O raio dele, o raio do raio-x, ele é reto, né? Ele não tem Já no volta, caso né? do portátil, não, né? Porque ele está numa área aberta. E você não tem parede baritada Ah, para proteger. então ele dispersa, né? Então, Isso. Na sala de raio-x, a parede é toda baritada, você tem uma proteção. No raio-x portátil, bateu, já não. ali parou, né? Bateu, parou. A parede está ali com revestimento para segurar os raios secundários. No portátil, não. Ele está aberto. Ele vai se espalhar. Mas aí ele passa quantos minutos ali? Ninguém sabe. Não, eu acho que essa porcentagem de minutos é incerta, né? Para muitas coisas. Porque você É. faz um cálculo de cinco minutos no máximo, 2 minutos. Mas quando você vai ver o seu dosímetro, ele tá lá em cima, né? Então aqui um AP de decúbito lateral do tórax. Mesmo tamanho de receptor de imagem, que é o chassi, e a mesma distância foco-filme, tá? Só que aqui ele está em horizontal, ou muitos chamam de transversal. Ó, a paciente está acamada e ela fez de lateral, tá? Como vocês estão vendo Tu fala aí, decúbito é sempre deitado, né? isso, decúbito lateral. Decúbito é deitado. Quando é decúbito é ou de barriga para cima, ou lateral, que Lateral ou ou de ventral, que bruxo, é de barriga para baixo, tá que é o bom? bruxo, né? Isso.
Aqui essa imagem seria para ver hidros aéreos, se tivesse um líquido no pulmão, que nem a gente estava falando lá do Covid, né? Mas não tem, graças a Deus. Ó, o Covid vai ser mais ou menos isso aqui, tá, Adriana? Branco, Bem né? branco. Só que ao redor dele, ele tem uma imagem, assim, ele tem tipo um fofinho, como se eu tivesse enchido de algodão ao redorzinho assim, e a parte branca e tem outra coisinha mais branca ao redor. É por isso que tem aquelas imagens dele na TV, né? Que parece uma bolazinha, né? Isso, bem parecido com aquilo. Só que é cheio, um monte, tá? Então aqui a gente vê, essa imagem também, ela está muito branca. Ela pode dar um falso diagnóstico, seria bom, né, fazer. Você vê aqui que ele foi muito fechado. Tudo bem que ela tem um tórax pequeno, né? Mas esse sutiã aqui, se ele tivesse ferro, aqui é só uma demonstração de imagem. Mas o paciente não poderia estar de sutiã ou algum metal. Aqui dá a impressão que é um corpo estranho. Vocês estão vendo? Então ela tinha que estar nua, né? Por isso que Ela tem que estar deveria estar nua ou acompanhada. só com a camiseta por cima, né? Ou um avental. Mas tá meio estranho essa imagem aqui. Então aqui é um decúbito lateral, o paciente acamado, foi para a sala de raio-x, como a gente vê tá na estativa, colocado os braços do paciente para cima e raio-x nele. Caso aqui não tivesse como colocar na estativa, você ia colocar direto o receptor de imagem na costa do paciente, tá? Posicionamento decúbito lateral, ou direito ou esquerdo. Aqui nós temos o externo, como a gente viu lá, o manúbrio. Aqui a superfície superior, que faz a ligação com a clavícula, e aqui com as costelas. Aqui são todas pontas de costelinha, sabe que faz, né? Com as costelas aqui, como vocês estão vendo. O corpo do externo e o processo chifoide. Existem vários modelos, tá? Tem deles que é só uma pontinha, que nem esse aqui. Esse aqui ele já parece uma fechadura, né? Algo diferente. Que a gente tem outro videozinho do externo. Como vocês podem ver, ele fica situado na parte da frente da caixa torácica, né? Composto por três, que é o manúbrio, o corpo do externo e o processo tifoide, ou apêndice tifoide. E ele tem uma angulação de 15 graus. Aí o processo que eu falei para vocês que faz a ligação com a clavícula. E as cartilagens costais aí, ó, ele faz a ligação, tá? E ele não pega diretamente com a costela, ele faz com a cartilagem, como aqui tem uma cartilagem que liga ele ao corpo do externo. Primeiro processo costal, primeira costela, segunda, terceira e assim vai, tá, meninas? Aqui é o manúbrio, aqui já é uma pontinha bonitinha. A fisiologia dele. Ele se projeta para frente e para cima durante a nossa respiração, juntamente com a caixa torácica, como vocês podem ver aí, tá? Aqui vocês veem como a bonequinha gira, é o que o forme gira aqui. Querem ver de novo? Ó, aqui ela está em posição AP e ela já está em perfil. AP novamente. Vamos lá, o externo é oblíquo antero-direita. Então, frente, né? Parte direita da frente, 24 por 30, 1 metro de distância, perpendicular
na horizontal direcionada medindo o corpo do externo. Então, vai ser no meio do externo. Vocês estão vendo, ele está em um posicionamento. Aqui ela está deitada, né? Reto, mas o raio central está fazendo a angulação. E aqui ele está fazendo a angulação. E o raio central está direcionado também com angulação de 20 a 30 graus para o externo, entre os dois omóplatos. Aqui, ó, vocês podem visualizar ele aqui. Deixa eu ver se eu consigo riscar aqui. Vamos lá. Aqui, ó. Vocês estão vendo o externo nessa oblíqua, tá? Conseguiram identificar? Consegui. Não. Não, Adriana. Nem riscando aqui, não conseguiu? Cadê? Como é? Ele nem tá de frente e nem tá de perfil. Ele tá virado, ó. Você vê que ele tá mais estreito. Então, aqui seria para ver se há alguma fratura, né, nele, ou algo quebrado, porque de frente muitas vezes esconde algum afastamento, que aqui você vê, ó, que é a cartilagem das costelas. Mas eu vejo só de um lado, eu não vejo do outro. Se ele tivesse de frente, eu dava para me identificar. Mas aqui eu não identifico. Eu só vejo de um lado. Aqui eu acho que é o manúbrio, né? A ligação do corpo do externo com o manúbrio. E aqui é o processo tifoide. Conseguiu, Adriana? Tô vendo. O riscando aí dá para entender agora. Tá? Esse posicionamento aqui seria um posicionamento também específico. Porém, é bom dar uma identificada nele já. E aqui nós vamos ter o perfil do externo. Como a gente viu lá na imagem, né? Aquele, ó. Aliás, tô fugindo dele. Aqui. Aqui tá a ligazinha do tifoide. A gente sobe. Aqui ele já enlarguece. Com certeza é a parte do manúbrio aqui. Tá bom? E aqui tem as linhazinhas que é o ligamento das cartilagens com a costela. Como você pode ver. Tá? Aqui na imagem também tá identificando. Eu já cortei aqui, ele desce mais. Pela imagem aqui, ele já desce, ó. Então, é um perfil. Como você tá vendo aqui, a paciente não pegou todo, ó. Não pegou ela toda. Pegou somente a parte da frente, onde seria seio para frente, tá? Mas você pode ver aqui também na estativa que ultrapassa 2 dedos. Sempre ultrapasse um pouquinho. Pegue, ou ela tá pegando acima do ombro até o umbigo dela, tá? O umbigo da paciente e o ombro da paciente. Então, aqui você vai pegar toda a extensão do tórax, como a gente está vendo na imagem aqui do lado. E toda a extensão do externo, perfil. Não precisa, ó, como tá cortado aqui, né, da forma que tá aqui, ó, a imagem raio-x também tá. Não pegou todo o pulmão, não pegou um perfil de tórax todo, ele só pegou metade, porque a parte de interesse é só o externo, tá bom, meninas? Esse é o perfil. O paciente não está com o braço elevado, por quê? Quando ela levar o braço, essa parte aqui, o externo, ele vai elevar também. Você pode fazer aí.
na sua mão, na sua casa, que quando você arreia, o tórax ele dá uma centralizada. Quando você levanta o braço, tem uma elevação, tá? Vocês podem fazer o teste aí de uma criança, alguém que esteja perto de você, que você vai perceber isso. Você vê aqui, ó, as costelas elas estão todas para baixo. Quando você faz no tórax, ela tem uma abertura. Vou ver aqui. Ó, aqui ela tá deitada, né? Vocês podem ver aqui na paciente, ela não está para baixo, ela tem uma elevação, tá bom? Lá ela tá mais assim, aqui ela já tá mais assim. Então a gente chegou no abdômen. Vocês estudaram anatomia, né? A segunda parte da anatomia com a professora Érica. Vocês estudaram essa parte do quadrante, né? Não, a gente veio o básico, eu não lembro disso aí, não. Também não lembro, não. Então a gente tem um quadrante no abdômen, tá? Inferior, superior. Então é a parte dos órgãos. Então, o quadrante superior, a gente tem uma parte de órgão para visualizar. No esquerdo, outra parte. No inferior direito, uma parte. No inferior esquerdo, outra parte. Mas quando pede no geral do abdômen, é sempre ver para constipação, essas coisas assim. Porque vocês sabem que a fezes, quando ela resseca, aí o povo chama de nó nas tripas, né? Então, causa muitas dores. O médico sempre pede essa parte de tecido, tá? Para dar uma olhada. Tira o tórax do raio-x do abdômen. Então, a maioria das vezes é para ver isso, tá bom, meninas? Posicionamento em pé ou deitado, de costa na mesa. Receptor de imagem 35 por 43, longitudinal. Distância foco-filme 1 metro. Perpendicular em relação à mesa, que a mesa você sabe que ela tem uma linha. Incidindo no nível da crista ilíaca. Porém, é no umbigo, tá bom? Ó, dores abdominais, obstrução intestinal, neoplasia, calcificações e ascite, né? Em pé, massas abdominais, níveis hidroaéreos e acúmulo de ar interperitoneal. A paciente está deitada, como vocês estão vendo aqui, ó. Isso aqui tudo são ar que está no intestino dela. Então, vocês sabem o que é movimento peristáltico? Já ouvi falar, mas não tô lembrada. O movimento peristáltico é do intestino. Ele, tipo assim, ele pega aqui, aí ele já vai soltando. Eu vou pegar um videozinho e mostrar para vocês o que é um movimento peristáltico, tá? Ele gruda aqui, aí já empurra lá para frente, aí é tipo um abre e fecha, abrindo e fechando, soltando o bolo alimentar. Isso é um movimento peristáltico e é feito pelo intestino. Então, esse paciente ele tá cheio de gases, tá? Vocês podem ver a crista ilíaca aqui e o umbigo aqui, tá, meninas? Umbigo, crista ilíaca. Então, muitas vezes quando o paciente está com muita dor abdominal, muita dor que o médico pede do abdômen, é para ver essa parte, tá? E aqui nós temos os quadrantes, olha. Aonde a dor vai estar intensa, o médico vai identificar o que está acontecendo.
Se é o intestino grosso, se é o intestino delgado, se é a parte já do reto, que a pessoa não está conseguindo defecar, porque aqui há um acúmulo de fezes. Então, o médico ele identifica tudo isso, tá bom? Mas vocês Tudo têm bem. que, tá? Não esqueça, vocês têm que pegar a região pélvica. Olha só aqui, ó. Raio central, região pélvica e bem acima, tá? Aqui nós pegaremos o quê? Vocês estão vendo que aqui já tá processo tifoide, né? Que já tá na costela flutuante, ó. Então você vai pegar bem na T11, T12, já bem em cima aqui ainda. Pega um pedaço da caixa torácica, tá? Então você vai fazer uma parte bem grande. Por quê? Porque nós temos o estômago aqui. Então nossos órgãos eles se dividem em estômago, diafragma, e ali é um órgão sobreposto ao outro, tá? Quando vocês forem fazer esse posicionamento, paciente decúbito dorsal deitada de peito para cima, colimem o máximo que vocês puderem acima do que a da área pedida, ultrapassa para a lateral também. Veja bem que tá bem aqui, ó, pegando a pelve dela, já que é a articulação coxofemoral, vocês podem ver, tá? Porque a parte aqui do cóccix é a parte que tá o reto, onde termina o nosso intestino. Então, existe um bom processo para ser visto nessa área, tá bom, meninas? Vocês entenderam? Alguma dúvida? Eu entendi. Não, tudo bem. Aqui a pessoa está em pé, a paciente está em pé. Da mesma forma, ó. Veja bem que tá lá embaixo. Ó o quadrante, olha como é que foi feito, tá? Umbigo. Paciente com os braços nas laterais, perna fechada. E o posicionamento, a colimação do raio central está bem abrangente. Esse paciente aqui, ele já está com algo bem diferente, né? Aqui nós temos uma bolha de ar, que é a parte do estômago, coração. E aqui já tem algo diferente. Não vou dizer para vocês o que é, porque eu não sou médica nesse momento. E aqui também já é diferente, porque não tem nada. Se não tem nada, alguma coisa aconteceu. Porque eu acredito que todo intestino ele tenha que ter uma bolinha de ar, né? Ou tá muito branco isso aqui, esqueceram de fazer uma boa identificação no KVMS. E aqui tá algo diferenciado que só o médico vai poder dizer, tá? Mas o posicionamento é o mesmo. Aqui vocês estão vendo que tá cortado. Você não chega a ver toda a parte intestinal, paciente. Aqui ainda dá um pouquinho, mas mesmo assim cortou, tá? Então vocês descem um pouquinho mais, caso vocês façam. Entenderam? Abdômen AP, paciente em pé. Abdômen AP, paciente deitado. Conseguiram entender? Sim. Consegui. Então vamos para o PA. Paciente de barriga para baixo. Mãos na lateral do corpo. Aqui o raio central está. Raio central não, né? A colimação ela já se tornou menor. Mas a abertura é para ser igual a AP, tá? Então aqui ela tá pegando no cóccix, parte do cóccix, e no meio seria bem aqui, porque
Se for fazer o raio-x do tórax em PA, seria a colimação aqui. Então, aqui ele está reduzindo a área do abdominal na parte PA. Então, você abriria, vocês, meninas, abririam mais um pouco essa colimação. Porém, né, o cálculo aqui da crista ilíaca, o raio central está certinho. Está aqui na L5, L4, por aí, tá? Mas a imagem também está muito boa. Nesse aqui, né? A gente vê aqui coxo femoral e a parte do intestino, tá? É um AP, paciente de barriga para baixo, também lá os braços na lateral do corpo. Você vê a crista ilíaca e posiciona a linha do raio central. Vocês estão vendo aqui a linha, tá? Pede para segurar a respiração também. E o perfil do abdômen. A coluna dessa paciente é bem danificada. Se for a mesma que tá aqui, né? Como eu disse para vocês anteriormente, tanto na coluna lombar quanto no raio-x do abdômen, o posicionamento tem que fazer uma flexão do joelho e como se o seu braço fosse abraçar o aqui na frente, para ficar reto, tá? Vocês podem ver que o raio central está aqui no meio, a crista ilíaca está aqui, então já está bem diferente, né? Tá acima do umbigo esse posicionamento. Tá errado? Não, não tá errado, tá? Mas o certinho é bom colocar aqui no umbigo, para ficar bem bonitinho. Vocês veem que a colimação tá aqui, ó. Ficou torto. Acima. Aqui já tá pegando bem no seio dela, acima do seio dela, tá? Veja bem que é um quadrante bem grande. Esse raio-x aqui já é outra área, não é o mesmo. Porém, nós vemos aqui a coluna e nós vamos ver aqui, ó, uns pontinhos de A no intestino da paciente. Aqui nós temos a pelve dela, como vocês podem ver. E aqui nós temos mais um A também do intestino, tá? Só que tá muito branco. Quase a gente não identifica o problema, o que se tem alguma patologia a ser mencionada aí. Então, cuidado na hora de calcular o KVMAS, tá? Mas como a gente está estudando posicionamento, mas lá, que nem eu disse e repito, anotem todos os cálculos que vocês fizerem, confirme, compare com a tabela que já tem lá nas unidades, para vocês ficarem crânios. Quando você tirar, meu Deus, que a minha imagem está muito linda, eu sou perfeita. Vocês sabiam que quando o técnico faz uma imagem muito boa, o médico às vezes vai lá e perguntar quem foi que fez? E ele dá parabéns, viu? E eu espero ouvir muito isso de vocês lá. E acabou a nossa aula. E em relação ao exercício lá, foi mais ou menos? O exercício tá bom, Adriana. Deixa eu ver aqui, mostrar aqui. Aqui o videozinho do Cox para vocês verem. O Cox ele também tem suas flexões e extensões, tá, gente? Quem acha que não tem, tem. Aqui o ligamento, a parte de perfil, a parte de AP, a parte de PA. É só uma cobra, né? Estranho, né? Aí flexão e extensão, olha aí, ó. Ele se meve, viu?
Olha aí como ele parece uma cobra. Nós somos formados que nem uma cobra. Quando dizem que a gente tem rabo, não estão mentindo, né? Olha aí, ó. Olha. Né? A angulação dele com a pelve. Aí, ó. Então nós temos Porque ele é escondidozinho, né? É escondido. Vamos ver o do sacro agora. Como é que é a formação do sacro. Vai, não quer rodar? Vai. Ele é um dos finais, né, da coluna vertebral. Aí são a forame e aí vai fazer a formação do sacro, como se estivesse formando o osso dentro da pessoa. Olha aí como é que ele é formado. Aí S1, até S5. Aí a ponta dele que tem o cóccix, né? Nessa pontinha aqui embaixo que tem o cóccix, bem aqui. Não, é que vai formar o cóccix daqui para baixo, tá? Aqui é só o sacro. Aqui é a L5, onde, né, liga com ele. Aí como é que é feita a abazinha dele aí, ó. Ele tem uma angulação de 40, né? Ele faz tipo um arco para poder formar. Aí onde ele faz a É só a junção, máscara. onde faz a junção com a pelve, a parte superior da pelve. E aqui onde faz a cartilagem com a lombar. Eu falei para vocês aqui, ó, na coluna lombar, por que a pessoa tem que ficar esticada. Vocês vão entender aqui, ó. Tá? O movimento, ó. Aí ela fez uma flexão e aqui ela fez uma extensão. Então, quando você coloca o corpo para frente, olha a diferença. Por que você tem que pedir para a pessoa fazer uma flexão no joelho e no braço? Vocês entenderam agora? Ele se abre, né? Não, é para ficar reta essa parte, ó. Porque aqui ela tem uma curva, né? Você tá vendo que ela não mostra aqui, né? Uhum. Ela tem uma curva. Mas quando a pessoa, quando mexe, aqui é curva. Quando a paciente não está posicionada corretamente, ele vai fechar. Quando ela faz aquela flexão do joelho e abraça o braço lá em cima, ele vai ficar retinho. Olha aí, ó, vai ficar assim, quando faz aquela flexão, ele vai ficar assim, ó. Então ele vai mostrar, abrir e ver se tem alguma coisa errada. Que é sempre onde tem hérnia de disco, né? Na coluna lombar. E aqui a nossa coluna torácica, onde ela, os órgãos, né? Onde ela faz a junção com órgãos e nervos. Onde suporta, né? Ela guarda os órgãos vitais, suporta a cervical e o crânio. E possibilita os movimentos respiratórios. A mesma coisa lá da parte quando vai fazer o raio-x do tórax, né? Segura a respiração. Esse movimento aí das costelas, hein? E a cervical é onde vocês futuramente vão fazer, que é a específica, vai ter aqui esse movimento, tá, gente? Em uma das específicas, ó. Tem paciente que vai fazer isso e isso, tá? Direita, esquerda. Uhum. Por que tem que ficar retinho no perfil? Para não ter nenhuma diferença. Então, nossa aula acabou.